Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma live. Hoje, apresentando a palavra do Senhor como nós fazemos todos os dias às 3 horas da tarde. E hoje, dia 15 de agosto, nós vamos ler aqui o livro de Romanos 6. Nós vamos ler um total de 23 versículos. E como nós fazemos todos os dias, o propósito é exatamente obter conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos já neste momento entrar para esta leitura da palavra do Senhor, livro de Romanos 6, como eu já falei, um total de 23 versículos. Eu sou teu irmão Amarildo Domingos e este é o seu canal Tempos Rio. Aceite a paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e também sobre a tua família. Então vamos agora para o que nos interessa, que é exatamente a leitura da palavra de Deus. Que diz assim: o tema deste tópico único já diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. E só pelo título aqui, você já consegue entender que o poder, do pecado tem atingido muitas vidas. E, infelizmente, a pior coisa que acontece na vida do ser humano é quando ele sabe que está vivendo o pecado e ele não se aparta do pecado. Mas vamos pedir a Deus que Deus ainda dê uma oportunidade, dê uma chance, porque a palavra do Senhor fala que Ele é misericordioso e que cada um de nós venhamos aproveitar esta misericórdia, que ela não é estendida simplesmente para um tipo de pessoa, não. A misericórdia do Senhor, ela é estendida para todos. A única coisa que acontece é que uns aproveitam a misericórdia do Senhor e outros querem viver no pecado, querem viver na iniquidade. Mas vamos agora para a leitura, Romanos 6, verso 1, que diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade
de vida. Oh, maravilha! Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Verso 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Verso 13. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Verso 17. Mas, graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Verso 18. E libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora
os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Amém? O verso 20, agora, o verso 20. Porque quando éramos servo do pecado, estáveis livre da justiça. Verso 21. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Verso 23 e final. Este versículo, o verso 23, aquilo que eu vou fazer o comentário aqui, este versículo 23, ele fecha tudo, né? Ele já praticamente é um comentário de tudo aquilo que nós já lemos aqui neste capítulo 6. Mas vamos lá, verso 23 e final. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então foi aí a leitura nesta tarde de hoje, né? Meio assolarado, né? Um solzinho assim, aquele solzinho meio tímido, né? Mas tá valendo, tá bom, dá para aquecer, né? Porque ontem à noite foi bastante frio. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui em Romanos 6. E eu quero deixar bem claro para todos nós que estamos acompanhando estas lives, como eu sempre digo, né? Não estou aqui para pregar, mas eu quero trazer um breve comentário daquilo que nós estamos lendo. Você observa que o apóstolo Paulo, em Romanos 6, ele apresenta os motivos de não podermos viver no pecado. Embora muitos estão vivendo a prática do pecado, mesmo conhecendo a verdade. E eu quero dizer, meus irmãos, que isto é bastante sério, porque é como o apóstolo Paulo, ele mesmo coloca, quando nós passamos pelo batismo, aquele batismo nas águas, que você é imergido ali naquela água e depois você já nasce ali uma nova criatura. O apóstolo Paulo, ele diz que nós declaramos publicamente aos céus e também à terra que nós estamos mortos para o pecado. Quer dizer, eu não quero mais viver no pecado. A partir do momento, irmãos, que nós tomamos, né, por isso que eu falo que é muito sério. É muito sério o batismo nas águas. A pessoa tem que ter uma consciência do que ele ou ela está fazendo. Porque não adianta nada eu declarar-me ao céu, né, e à terra, e depois eu estar vivendo o meu pecado novamente. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, porque antes nós éramos escravo do pecado. Quem dominava a nossa vida era o pecado, a iniquidade.
Nós não tínhamos esta visão que nós temos hoje do que é pecado e do que não é pecado. Hoje em dia nós temos uma visão que se eu cometer pecado, eu tenho a ciência que eu cometi o pecado. E isso é muito triste, né, aos olhos de Deus. Porque nós, antigamente, nós não conhecíamos a verdade. E por não conhecer a verdade, antigamente, a gente vivia do nosso jeito, da nossa maneira e estava tudo bem. Mas a partir do momento, irmãos, que a gente tem este encontro com o Senhor, que aprendemos da sua palavra, que aprendemos a meditar na palavra do Senhor nosso Deus, o negócio muda para o nosso lado. A situação muda para o nosso lado. É como, por exemplo, uma certa feita, eu ensinei para minha filha, Adrielen. Falei para a Adrielen, olha, você não pode colocar nada aqui na tomada, você não pode colocar o dedo na tomada, que dá choque, dói. Ela era pequenininha, engatinhava ainda. E aí, virava e mexia, a gente ia para a sala, quando olhava no corredor, estava ela beirando ali a bendita tomada. E quando chega um dia, né, a gente nos afazeres dentro de casa, eu e a minha esposa, a Lília, a minha outra filha, se não me engano, acho que estava na escola, e o que acontece? Ela pega uma outra tomada e ela enfia na tomada, sendo que os dois fios dessa tomada que estava cortado, né, estavam colados um no outro. E quando ela botou ali, foi aquele estrondo. Ela saiu chorando e tal, ela pequenininha, engatinhando, gritando ali, chorando. Aí eu cheguei para ela e falei, papai não falou que não podia colocar nada aqui nessa tomada? Sabe o que aconteceu? Daí para lá, né, daí para cá, quando ela passava perto da tomada, ela virava até as costas. Quer dizer, ela já sabia que ali tinha o perigo. Estou dando este exemplo porque quando nós cometemos pecado e nós não sabemos que é pecado, nós não conhecemos a verdade, vamos dizer assim, é uma coisa. Por isso que a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós, aquele que confessa e deixa é digno de perdão. Então, a partir do momento que nós, irmãos, tomamos esta decisão de não vivermos mais no pecado, é como nós lemos aqui, que muitas das vezes aquele que vive no pecado, ele vive porque ele já se tornou escravo do pecado. Quer dizer, o pecado já imperou na vida dele ou dela, por mais que ele saiba, por mais que ela saiba que está vivendo no pecado, vem aquele momento que dá um temor, né? Mas ao mesmo tempo, não tem problema. E é aí que mora a situação difíceis na nossa vida, quando nós sabemos que estamos no pecado e se tornamos, né, como diz a palavra do Senhor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu sempre falo, irmãos, na igreja, já pensou? Pensa comigo, você que está acompanhando esta live agora, se exatamente esse versículo se cumprisse na vida de todos que pecam? Porque você vê aqui que o pecado que Romanos 6:23 está colocando, ele não está especificando, como muitos dizem, né? Não, é um pecadinho. Não, é um pecadão. Não.
tudo é pecado. Quando se entra nesta faixa de pecado, tudo que desagrada a Deus nos leva para o inferno. Agora, já pensou se o Senhor cumprisse exatamente o que diz aqui em Romanos 6 e 23? Porque o salário é o quê? Salário é uma recompensa que você ganha por você ter trabalhado, certo? Salário é uma recompensa, você que trabalha o mês todo, né? Quando chega no próximo mês, você tem ali o seu dia 1º ou dia 5 e você tem a sua recompensa. Ah, eu sou aposentado. Não, a tua recompensa por você ter contribuído há anos e anos e anos, hoje você tem a sua aposentadoria, o teu benefício ali também, que é para você como um salário, uma recompensa pelo que você já depositou lá atrás. Agora, já pensou? Porque o salário do pecado é a morte. Quero que você entenda a recompensa, né, como eu dei o exemplo aqui de um trabalhador, é receber o salário por aquilo. Agora, aquele que vive no pecado, aquele que peca, o salário dele é a morte. E tem muitas pessoas que ainda dizem que o nosso Deus ainda não é misericordioso. Tem muitas pessoas que ainda dizem que não, eu preciso mais de misericórdia, vivendo uma vida de pecado, uma vida errônea. E não reconhece que está vivendo no pecado, ou talvez até reconhece, mas como a palavra do Senhor colocou para nós aqui, já se tornou escravo do pecado. Então, meus irmãos, que cada um de nós venhamos ter a compreensão desta palavra, que esta palavra ela possa alimentar a nossa vida, que esta palavra possa fazer com que nós venhamos se convencer se estamos fazendo certo ou se estamos praticando o errado. Eu sempre digo, irmãos, lá na igreja, que a gente não sabe a hora que o Senhor vai vir para arrebatar a tua igreja. E eu sempre deixo esta pergunta no ar, quando estou pregando, e pergunto para eles, como é que está a tua vida hoje? Se o Senhor ele vem arrebatar a tua igreja hoje, como é que está a tua vida? Está preparado? Já está pronto? Ah, pastor, ainda não estou pronto não. Então, o momento de nós nos prepararmos é agora. Agora que o arrebatamento ainda não está acontecendo, agora é a hora de nós nos prepararmos para este grande evento, para este grande dia. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você ouvir a palavra, você se convencer exatamente que você está vivendo o pecado e você continuar sendo escravo do pecado. Quando nós conhecemos, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a minha blusa hoje é roxa. A partir do momento que eu sei que essa blusa roxa, é só um exemplo que eu estou dando, que ela é pecado, meu Deus, eu não posso usar, é só um exemplo que eu estou colocando aqui. E eu, não, eu gosto dela, ela fica bem em mim, eu gosto dela. Eu já começo a ser escravo do pecado. E quando alguém chega para você para poder pregar a verdade, falar da verdade, e você fala, não, vou viver assim mesmo, eu vou ficar assim mesmo, o que que tem? Você já se tornou escravo do pecado. E como nós lemos, o salário para quem pratica o pecado é a morte. Não tem como
receber algo de volta grandioso que vem do céu para nós, não tem como. Não tem como eu ser ressarcido por eu ter pecado, ressarcido ali com coisas boas, não. O salário do pecado é a morte. Em outras palavras, todos aqueles que praticam um pecado, segundo a palavra do Senhor, o resultado final é a morte. Não sei se você está conseguindo compreender, mas o irmão ou a irmã mais espiritual dentro da igreja, quando ele comete pecado, ele tem uma primeira morte, a morte espiritual. Você pode ver, aquele irmão que frequenta a igreja, que está dentro da igreja, que adora a Deus, ele tem um brilho do Espírito Santo. Mas quando ele começa a praticar as coisas lá de fora, você já começa a ver que o semblante dele se torna um semblante carregado, pesado. E aí você já olha e fala, meu Deus, o que esse irmão está aprontando? O que essa irmã está aprontando? Tudo, irmãos, o que a palavra do Senhor, ela coloca para cada um de nós, é para fazer com que nós venhamos reconhecer a nossa falha e reconhecer o nosso erro. Amém? Vou deixar aí estas palavras, estas meditações na tua vida. E agora eu quero fazer 1 minuto de oração. Agradecer a Deus, né? Hoje, segunda-feira, uma segunda-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Quero fazer esta oração para que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. Por mais que as lutas venham, por mais que os problemas se aproximem, mas nós vamos crer que a vitória, ela será derramada em nossas vidas. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória sobre este lar, sobre esta família. Aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, Pai, na data de hoje, necessitando, Senhor, da Tua resposta. Eu te apresento os aniversariantes da semana, do dia, do mês, que o Senhor possa cobrir com a Tua bênção, com a Tua vitória. Eu te apresento aqueles que se encontram agora passando por situações difíceis, muitas das vezes até impossíveis pela sua própria força. Mas eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos poderosa para abençoar a vida desta pessoa. Eu creio, Senhor, no Teu poder. Eu creio na Tua graça. Ó Deus de poder, eu te apresento agora, Pai, a cada irmão que estão vivendo uma vida conturbada espiritualmente, que não consegue abandonar o pecado, largar a iniquidade. Eu te apresento agora, Pai, dê força. A Tua palavra, Senhor, fala que o Senhor é um Deus misericordioso e que esta pessoa venha aproveitar esta misericórdia que o Senhor tem colocado sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de nós. Senhor, sejas conosco. É o que eu te peço, Pai. Derrama a Tua graça, a Tua vitória. Muito obrigado por mais este momento. Eu peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta live no canal Tempo Zio, que o Senhor possa fazer chover bênçãos sobre a tua vida. E amanhã, às 3 horas, estaremos aqui mais uma vez na leitura da palavra do Senhor. Então fica aí essa meditação, medita, né? Como está a sua vida com Deus?
como nós vimos aqui, a recompensa daquele que pratica o pecado, que pratica a iniquidade, é a morte. Então, vê como está a tua vida. Faça como o apóstolo Paulo, ele mandou, né? Ele falou, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, examina a tua vida. Amém? Então, que Deus abençoe, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Foi aí mais esta live da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Tenha uma ótima semana, estamos apenas no início, né? E não se esqueça que hoje nós temos a nossa live no horário das 20 horas. Pastor Adão vai estar conosco. Todos vocês são os nossos convidados hoje, segunda-feira, como acontece todas as segundas-feiras no canal Tempos Rio. Amém? Então que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe. Se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.